pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aí sobre a leishmaniose, que é uma doença aí um pouco preocupante. Então você que tá curioso aí para saber o que é essa doença, quais os sintomas podem causar no seu cachorro, como ela é transmitida, como o cachorro pega essa doença, quais são os sintomas e como preveni-las, o mais importante de tudo, né? Então, para você que tá curioso para saber sobre essa doença ou tem um cachorro com essa doença, quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, fica ligado nesse vídeo até o final que a gente vai conversar sobre isso hoje. Para quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, prazer, o meu nome é Bárbara, eu sou médica veterinária e eu ajudo os donos de cães a prolongarem a vida do seu pet. Então, se você não está inscrito no canal aqui ainda, clica no sininho, já se inscreve para receber todas as novidades semanais aí que a gente tem para você e para o seu cãozinho. E já aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo. Perfeito? Então vamos lá, gente. A gente vai conversar sobre a leishmaniose. Então, para a gente começar aí falando um pouquinho sobre essa doença, a gente vai falar primeiro como que o cão pega essa doença. Então, só para vocês entenderem, a transmissão ela acontece pela picada de um mosquito chamado mosquito palha, tá? Então, um mosquito, ele precisa aí picar uma pessoa ou um cachorro que está com essa doença, que tem a leishmania, e lá picou alguém, sugou o sangue, se contaminou esse mosquito palha, vai lá e transmite para um cachorro que a princípio não tinha nem, que era saudável, né? Então, através da picada do mosquito palha é que é transmitida essa doença para os cães, tá bom? Então, essa é a principal forma de transmissão, tá bom? E qual que é a grande questão? Essa doença, ela é uma zoonose. O que que é isso? É uma doença que ela pode acometer os humanos também, tá? E ela vai ser transmitida tanto para o cachorro quanto para o humano através da picada desse mosquito, tá bom? Então, mas para o mosquito transmitir essa doença, ele precisa picar ou uma pessoa ou um cachorro que está com a leishmania, vai lá, pica e vai e transmite para outro cachorro ou para uma pessoa, tá bom? Então, por isso que quando a gente fala dessa doença, é muito importante a gente controlar o vetor. O que é o vetor? É aquele que vai transmitir a doença. Ou seja, é importante a gente controlar esse mosquito aí, o mosquito palha, a lutzomia, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa doença? Vamos lá então, gente. E quais são os sintomas que um cachorro com leishmaniose pode apresentar? Então, o que ele vai ter se o cachorro tiver leishmaniose? É o seguinte, gente, essa doença, ela pode apresentar sinais bem inespecíficos, tá? Então, a leishmaniose, ela pode causar problemas no rim, pode causar alguns problemas como anemia, tá? Pode causar desde alterações oftalmológicas no olho também, em diversos órgãos, tá? Mas aí o que a gente vê, principalmente aí que vocês na verdade podem reparar em casa aí, talvez, né? Nem sempre vai ser desse jeito, mas alguns sintomas que vocês podem reparar em casa por exemplo, o animal ele pode ter alteração dermatológica, então lesões na pele, às vezes principalmente na região do rosto, tá? Pode apresentar onicogrifose. O que é isso? As unhas crescerem muito rápido, tá? Vai parecer às vezes até o Zé do Caixão de tão rápido que ela cresce. Você corta e já cresce bem rápido, tá? Que mais que pode apresentar? O animal pode apresentar aí apatia, que é ficar amoadinho no cantinho dele, tá? Pode apresentar febre, pode ter vômito, diarreia, pode também ter alterações na parte do olho, tá? Então, às vezes, a gente pode notar alterações oftalmológicas também, tá bom?
pode ser bem variado. Pode causar, essa doença ela pode causar problemas do rim, pode causar anemia, como eu falei, né? E essa anemia pode fazer com que a mucosa, a mucosa aqui, essa parte interna da boquinha, fique mais clara, né? O animal pode ficar amoado, ele pode ter aí algum quadro de complicação dessa anemia, chegando a ter dificuldade respiratória nos casos mais graves, né? Então, assim, são sinais bem variados mesmo, tá? Mas o que principalmente aí costuma causar é questão, às vezes, de anemia, alteração da parte do rim, diminuição das plaquetas, que são as células ali responsáveis por coagulação do sangue. Às vezes diminuição de células de defesa também pode causar, tá? Pode causar alteração renal, às vezes hepática também, tá? Então, assim, são sinais bem inespecíficos que realmente quem vai conseguir diagnosticar vai ser o veterinário, tá? Então, principalmente em lugares que são regiões endêmicas, então que a doença tem um número de casos muito grande. Então lá, por exemplo, vou citar alguns exemplos para vocês. Bauru é um lugar que a casuística dessa doença é alta, ou seja, tem um número de casos grande. Sorocaba. Então, assim, são lugares que, às vezes, se o cachorro começa com algumas alterações, é importante já incluir, às vezes, no exame, no pedido de exames, o diagnóstico diferencial para essa doença, né? Então, investigar, ver se às vezes não pode ser, principalmente nesses lugares endêmicos, ou se você adotou o cachorro de um desses lugares, né? É lógico que não mas ele não mora nessa região, então não é essa doença. Também não é assim, né? Às vezes a gente não vai suspeitar tanto, mas às vezes pode acontecer, né? Ou adotou o cachorro, não sabe de onde é também. E pode acontecer realmente, às vezes, principalmente nesses lugares endêmicos, mas pode acontecer às vezes em outros locais, né? Ou às vezes não sabe de onde o cão vem, né? E hoje em dia, às vezes, a gente tá vendo alguns casos de animais, às vezes em São Paulo mesmo, que não, teoricamente não é uma região endêmica, mas às vezes a gente tá encontrando alguns casos aí. Então é importante aí, quem vai sugerir esse exame vai ser o veterinário, né? Mas só para explicar um pouquinho para vocês, que pode acontecer mesmo às vezes não sendo uma região endêmica, né? Às vezes você vai pra chácara, vai viajar com o seu cachorro, né? E às vezes pode acontecer, né? Então, para fazer o diagnóstico dessa doença, existem exames específicos, né? Às vezes, exames de sangue, né? Que é a sorologia, né? Às vezes, quando, por exemplo, existe chance de um exame dar falso, negativo, às vezes precisa fazer um outro exame mais específico, né? Então aí vai depender de cada caso, mas esse não vai ser o foco aqui da nossa conversa, tá bom? Mas esse pode ser alguns sintomas aí que o cachorro pode apresentar, que você pode notar em casa. Além disso, e aí o que a gente pode, o que é importante aí a gente frisar, né? O controle, como é o mosquito que faz a transmissão dessa doença, é muito importante a gente fazer o controle do mosquito, principalmente nessas regiões que eu falei que existem diversos casos, né? Então, como que a gente faz o controle desse mosquito? O mosquito, ele tem preferência pelo período aí, principalmente da tarde, né? Então, de preferência, por exemplo, a gente não ir passear nesses horários que começa a entardecer, tá? Então, uma coisa interessante. Outra coisa, utilizar coleiras, né? Existem umas coleiras que elas vão espantar os mosquitos da os mosquitos que transmitem a leishmaniose, né? Então, esse mosquito palha, ele ajuda aí como se fosse aí um repelente, né? E além também, você pode utilizar o repelente também, que é uma opção para associar, tá? Além disso, para controlar o mosquito aí, o que a gente pode fazer? Telar a casa, né? Telar
o local onde o cachorro fica, o quintal ou a casinha, né? Principalmente às vezes quando vai dormir, né? Vai descansar ali no período da tarde. Então, realmente telar aí, se você vive numa região que é endêmica, o ideal aí é você tentar telar aí a sua casa, ou telar principalmente aí onde o cão fica, né? Mas até mesmo para sua segurança, como pode ser transmitido para os humanos, é interessante você aí telar a sua casa, tá? Colocar aqueles negocinhos aqueles repelentes, né, que liga na tomada, aí fazer tacar aqueles repelentes em você também, tá? Porque pode ser transmitido aí pra nós humanos, tá bom? Então, para controlar o mosquito aí a gente tem essas opções. A questão de prevenção da doença, quando a gente fala para os cães também, existe uma vacina específica para leishmaniose, não sei se vocês já ouviram falar. Então, essa vacina, como que ela é feita, né? Elas são 3 doses inicialmente, quando é a primeira vez que vai vacinar, são 3 doses que vão ser administradas, tá? Então, com intervalo aí de 21 a 30 dias, e elas não podem atrasar, então é uma coisa que você tem que ficar atento, tá? Então, porque se atrasar, pode ser que precise de mais doses da vacina, tá bom? E antes mesmo de você vacinar o seu cachorro, geralmente o veterinário sempre vai pedir uma sorologia ou algum exame aí específico para leishmaniose, tá? Então, é importante ver se o cachorro não tem a leishmaniose realmente e depois geralmente a gente faz a vacina, tá bom? E aí, inicialmente são 3 doses e depois o reforço anual, todo ano fazendo o reforço, tá? E aí, de qualquer forma, além da vacina, é interessante manter as outras formas de prevenção. Coleira, principalmente se você, aquilo que eu falei, região endêmica, a gente tem que tomar aí todas as medidas, tá? Coleira, controle do mosquito em casa, né? Então sempre tá fazendo esse controle pra gente evitar aí a transmissão dessa doença, tá bom? Além da coleira, existem aí algumas outras opções pra gente controlar aí com que o mosquito, evitar com que o mosquito pique o nosso animal. Existem também, além das coleiras, existem as pipetas que a gente aplica aqui na nuca, tá? Não são todas as pipetas que fazem aí a prevenção da picada do mosquito, tá? Então são algumas pipetas específicas que controlam também aí o mosquito da leishmaniose, tá? Não são todas as pipetas. Então fica atento, se você tá aplicando uma pipeta que tá achando que controla também, vê na bula, conversa com o seu veterinário para ver se realmente essa daí tem efeito sobre o mosquito da leishmaniose, tá bom? Além disso, a gente tem aí o repelente que eu falei pra vocês, né? Então, o repelente também, outra forma é que assim, além do repelente, né, de spray, esse tipo de repelente, o que a gente pode fazer? Plantar e colocar umas plantinhas de citronela também em casa, que também ajudam aí a espantar um pouquinho aí esses mosquitos, tá bom? E quando a gente fala dessa doença, gente, qual que é o maior problema dela, na verdade? Então vamos lá, o maior problema dessa doença é que essa doença é uma doença que não tem cura. Então a leishmaniose, ela não tem cura. Por isso que a gente dá tanta importância na prevenção dessa doença. Por quê? Porque não vai existir tratamento que vai curar o seu animal. Quando a gente fala de tratar a leishmaniose, a gente não fala sobre cura, a gente fala sobre controle da doença, tá bom? Então, só pra gente alinhar aqui, leishmaniose, quando a gente trata o animal, a gente não tá procurando a cura, a gente tá aí tentando controlar a doença, tudo bem? Então, só pra vocês entenderem, por isso é tão importante a prevenção, tá bom? E como que é feito o tratamento aí dessa doença, né? Hoje em dia, a gente tem permissão, digamos assim, né? Para tratar essa doença. Por que permissão, né? Porque antigamente a gente não tinha um tratamento aí específico para leishmaniose nos cães. Hoje em dia a gente tem uma medicação específica que ela é autorizada, uma medicação veterinária mesmo, que é autorizada
para utilizar nos cães, tá? Porque a gente não pode utilizar as medicações, geralmente que são as medicações humanas, para controle aí, realmente da leishmaniose, tá bom? Então hoje em dia a gente tem medicação veterinária e a gente tem um tratamento aí que a gente consegue aí relativamente um controle, dependendo do caso, né? Um controle bom dessa doença, né? Depende do caso, do estágio, né? Do estágio de como tá avançada essa doença. Então, nessa doença, quando a gente fala, a gente tem um estadiamento, né? Então, estágio 1 tá nessa fase. Então, vai depender de quais os sintomas, de como estão os exames do seu cachorro, a gente vai ter um prognóstico, tá? Mas tem animais que podem viver aí muitos anos ainda com a leishmaniose. E infelizmente tem animais que a gente perde por causa dessa doença. Infelizmente, assim, como eu expliquei, às vezes pode estar mais avançado ou essa doença pode em algum momento avançar mais, às vezes mesmo com tratamento. E infelizmente às vezes tem animal que a gente perde, que vem a óbito por causa dessa doença, tá bom? Então, por isso, importante prevenção, porque é uma doença que não tem cura e que pode trazer risco de vida sim para o pet, tá? Então, por isso que eu falo muito sobre prevenir as doenças, né? Então, essa é uma das doenças muito importantes para a gente estar prevenindo, evitando com que o nosso pet pegue essa doença, tá bom? Uma coisa assim que a gente tem que estar muito ciente, por exemplo, se o seu cachorro está com leishmaniose, o que a gente tem que fazer é o seguinte: você que optou por tratar a doença, optou por tratar a leishmaniose, a gente tem que botar muito a mão na consciência, tá? Agora é assunto sério. Quando a gente opta por tratar, a gente tem que levar o tratamento regrado. Realmente tudo aquilo que o veterinário está passando, fazer, tá? Por quê? É necessário ter um envolvimento, um comprometimento com o tratamento, tá? Porque a gente está falando de uma doença que é uma zoonose, que pode ser transmitida para você, que pode ser transmitida para uma outra criança, para uma pessoa, se o mosquito for lá e picar o cachorro e picar outra pessoa, né? Então a gente está realmente falando aí de uma doença que pode causar aí, digamos, um estrago sobre a sociedade, né? Que o nosso descuido, a pessoa que está com um cachorro com leishmaniose, o descuido com relação a esse tratamento pode trazer consequências aí para outros cães, para outras pessoas, tá? Então, quando a gente opta por fazer o tratamento, a gente tem que realmente estar comprometido, tá? Por quê? Primeiro de tudo, é um tratamento que realmente aí optou por tratar, tem que estar consciente que não é um tratamento não é um tratamento em conta, tá? É um tratamento com custo um pouco mais elevado, tá? Principalmente quando a gente fala de uma medicação aí, que é uma medicação veterinária para controlar essa doença, tá? E tem que estar ciente que o tratamento é o resto da vida do animal, não vai tratar só um mês, não vai tratar só 2 meses. Inicialmente nos primeiros meses, né, às vezes a quantidade de medicação vai ser aí um pouco maior, mas depois reduz, né, e conforme vai passando, depois reduz a medicação, mas que é uma doença que é tratada o resto da vida e que vai precisar de acompanhamento o resto da vida, tá? Então, tá bem ciente que o tratamento da doença não é cura, é controle e tem que ter responsabilidade, tá? Então, optou por tratar, realmente faz o tratamento correto, tá bom? Então, existem diversas medicações aí que a gente pode associar para utilizar pro seu pet, né, pro seu cachorro, né? Então, assim, realmente ter essa questão, botar a mão na consciência e ter essa responsabilidade. A gente tem um comprometimento, tanto comprometimento aí com a nossa sociedade, porque a gente está falando de outras pessoas, de outros cães, que podem aí ser acometidos por essa doença, se a gente toma um descuido aí com relação ao com o nosso animal. Então, sempre esses animais que tem leishmaniose sempre tem que estar ou com as coleiras ou com as pipetas para evitar que o mosquito
piquem eles, porque se o mosquito picou, pode transmitir para outras pessoas, para outros cachorros, tá? Então, uma coisa que aí realmente tem que ter responsabilidade aí, no âmbito a gente fala até de responsabilidade social, né? Porque é uma doença que vai passar para outras pessoas, tá bom? Que vai não, né? Que pode passar para outras pessoas. Então, por isso é importante o controle, as formas de prevenção. O tratamento inclui também a prevenção, né? Para não passar, não ter o risco de passar para outros cães ou para outras pessoas, tá bom? Então, fica muito atento. Optou por tratar, leva a risca, tá bom? Não adianta, eu vou tratar e faz metade. Não. Ou você faz ou você não faz, tá? Ou porque assim, antigamente, o que acontecia? A gente não tinha tratamento, a gente não tinha tanto essa opção de tratar, né? Antigamente, o que se indicava, né? Antigamente se indicava a eutanásia dessa doença. Por quê? Porque teoricamente a gente não tinha aí medicações para tratar. Então assim, optou por tratar, faz direito e segue a risca aí o que o seu veterinário tá passando, tudo bem? Ó, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vocês já estão sabendo um pouquinho mais sobre a leishmaniose, o que é essa doença, como preveni-la no seu cachorro, tá? O mais importante de tudo, né? Porque a gente sempre quer prolongar ao máximo a vida do nosso cãozinho, tá? Então a gente sempre quer mais que ele esteja aí mais tempo aí conosco, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo assim, que é muito importante a gente prevenir as doenças que nós conseguimos evitar com que o nosso cão pegue, né? Então, essa é uma delas, tá? Então, aí, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Clica aqui embaixo, já curte esse vídeo, manda aí pros seus amigos, tá bom, gente? E se vocês tiverem alguma dúvida, já manda aqui embaixo a sua pergunta, que eu quero saber, tá bom? E ó, gente, se só perguntas, dúvidas com relação à doença, com relação à prevenção, mas só para esclarecer, não vai adianta ficar me perguntando sobre o tratamento, como que trata essa doença, como que faz, que remédio que usa. Isso daí quem vai definir o tratamento vai ser o seu veterinário. Se o seu cachorro tá com essa doença, procura um veterinário. Ou se você tá com medo que ele esteja com essa doença, realmente procura aí um serviço para tá realmente sendo atendido e investigar se pode ser essa doença ou não. E a questão do tratamento é um acompanhamento aí, a gente não trata aí os cães por vídeo, tá bom? Então se realmente está com essa doença, procura o seu veterinário aí para realmente estar fazendo o tratamento correto, tá bom? Você não vai fazer o tratamento aí da sua cabeça, buscando aí na internet não, tá bom? Está doente, vá procurar um veterinário que estudou 5, 6, enfim, vários anos aí para poder fazer isso, tá bom? Aqui a gente sempre vai tentar aí prolongar a vida dos pets, prevenindo doenças, prevenindo aí futuros problemas. Então você que não está inscrito no canal e quer aí ajudar a prolongar a vida do seu pet, clica aqui e já se inscreve no sininho, tá bom? A gente se vê, beijão e até a próxima!